Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o Fala Escola, né? Nós estamos trazendo aí uma educadora maravilhosa, lá do Litoral Norte, a Maria Regina Potenza. A Maria Regina Potenza é uma educadora que trouxe aí uma nova ótica de educação dentro do seu trabalho, seu percurso de vida. Ela vem aí construindo, né, essas propostas inovadoras de educação, também interlocução com o território, projetos desenvolvidos além dos muros da escola, né, dentro da escola. Maria Regina Potenza está aposentada do exercício de educadora, né, na rede de educação, porém a sua luta continua aí incessantemente, né? É a paixão na vida dela, educação, ela transpira educação, fala de educação, e aí nós conseguimos aí trazê-la um convite aí dentro da rotina dos trabalhos e projetos, né, Maria? Para que a gente pudesse estar dialogando um pouquinho hoje, um pouquinho do Humberto Maturana, que fala sobre a questão do diálogo, fala da questão do o que é debate, o que isso pode contribuir ou não na educação, né? Dentro dos processos de educação que ocorrem hoje, na atualidade, como pensar a escola, como pensar essas pessoas interagindo no espaço escolar e avançando para uma educação horizontal, uma educação realmente humana e que fortaleça os espaços aí de contribuição na sociedade. Então, com a palavra aí, Maria Regina Potenza, eu vou falar um pouquinho, né? Vou estar interrompendo um pouquinho, né, Maria? Perguntando um pouquinho dessa experiência e fique à vontade para, enfim, explorar aí a sua fala e trazer essa discussão que é tão importante, né, no espaço escolar, em que ocorrem várias situações, né, de conflitos, às vezes, por falta de uma comunicação mais alinhada, de ouvir o outro. Então, é isso. Com vocês, a Maria Regina Potenza. Gratidão, Maria, pela participação. Olá, legal. Olá, Marcelo e ouvintes do Fala Escola. Aceitei com muito prazer esse chamado do Marcelo, porque eu entendo que a escola está precisando falar. Eu entendo que é um espaço de fala que não está sendo ocupado como deveria. E o Marcelo escolheu hoje, nós escolhemos, aliás, para falar a respeito do diálogo, né? Que é um dos aspectos da convivência e que a gente ainda está meio descuidado, né? Porque a gente chama de diálogo alguma coisa que, por o meu olhar, não é. E eu me baseio, gente, na teoria do Humberto Mariotti, sobre diálogo. Tem um livro dele que se chama Diálogo, a competência do conviver, desculpa. E na leitura desse livro e também na prática de um curso que eu fiz na Palas Atena, Valores que não têm preço, uma prática que a gente fez com Humberto Mariotti lá na Palas Atena, eu entendi que o que eu estava fazendo não era diálogo, era outra coisa que não era diálogo. Então, é muito oportuno que o Marcelo traga esse YouTube Fala Escola, porque a gente realmente está com um pouco de dificuldade, né, de entender o que é diálogo. Então, aí eu combinei com o Marcelo que eu daria alguns exemplos para começar, assim, para provocar, né, eu daria alguns exemplos que eu presenciei na escola e também na minha vida pessoal. 3 exemplos que eu quero comentar com vocês para a gente pensar, isso foi um diálogo, isso não foi um diálogo, porque são coisas comuns que acontecem na nossa vida. E, então, o primeiro dessa conversa, eu vou chamar de conversa, a primeira dessa conversa, sim, entra o professor na sala de aula e diz: queridos estudantes, amados estudantes, hoje a aula é sobre ortografia.
Eu peço silêncio para que todos ouçam as explicações que eu vou dar, ok? Esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, é uma situação de rua, que aconteceu comigo. O interlocutor diz, eu não vou pagar o conserto do seu carro, pode fazer o boletim de ocorrência. E eu, espantada, viro para ele e falo assim, como não vai pagar? Você bateu atrás do meu carro estou parada no semáforo, eu vi que você estava paquerando a moça na calçada, e você bateu atrás do meu carro, você não tem razão. E a resposta que ele me deu foi, pode fazer o boletim de ocorrência que eu não vou pagar. Então, esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo que eu vivenciei na escola foi assim, levantei a mão, dá licença, colegas, eu gostaria de conversar sobre uma outra forma de avaliar os estudantes que me parece menos classificatória. Aí falei, blá, 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 falei. Assim que terminei de falar, a coordenadora vira para mim e fala assim, sua ideia é muito boa, Regina, muito bom, mas só que a gente tem que seguir a orientação da secretaria e dar nota de 0 a 10. Então, quando a gente vai analisar esses 3 exemplos, a gente pensa, né? Houve um diálogo? Será que essas pessoas dialogaram? Alguém falou, alguém ouviu, e o que o ouvinte respondeu? No caso dos estudantes, silêncio. No caso daquele cara que bateu no meu carro, ele repetiu a mesma frase que ele já tinha dito antes. Eu não vou pagar, pode fazer o boletim de ocorrência. E no terceiro caso, a coordenadora encerra a questão dizendo que é orientação da secretaria. Então, Marcelo e ouvintes, a gente deve ter inúmeros exemplos dessas conversas que a gente chama de diálogo, que na verdade não são diálogos. Por quê? Porque um falou e o outro ouviu. Será que ouviu? Né, nesse caso. No caso, por exemplo, do cara que bateu no meu carro. Ele nem ouviu o que eu disse. Ele simplesmente estava com a ideia dele pronta, acabada, e me respondeu, não, pode fazer que eu não vou pagar. Pode fazer o boletim de ocorrência. No caso da professora, que entra e fala, que pede silêncio para os estudantes, ela nem ouve o que o estudante está falando. Será que a gente está ouvindo o estudante? Quem são esses protagonistas? Quando o Marcelo fala, que aliás, na verdade é uma repetição do que o Pacheco fala, a escola são as pessoas, não são os prédios, são as pessoas. Então, vamos estender um pouquinho isso para, assim, um clube de futebol são as pessoas. Os partidos políticos são as pessoas. A escola são as pessoas. As instituições, de forma geral, o judiciário, uma empresa, são as pessoas. Não existe um prédio vazio sem as pessoas lá, para trabalhar, trocar ideias e tal. Então, se a gente parte do princípio que são as pessoas, vamos agora focar na escola. Se a gente parte do princípio que a escola são as pessoas e que essas pessoas convivem num determinado espaço de tempo e local, elas convivem. Porque o humano não é só um indivíduo, ele é também um ser social ao mesmo tempo, né? Então, tem aspectos da nossa convivência, tem esse aspecto da nossa convivência que a gente está focando hoje. É lógico que existem outros aspectos da convivência que a gente não escolheu falar aqui hoje. Mas este aspecto da convivência que se chama diálogo é uma troca, né? Eu falo, você escuta, depende do que você entendeu do que eu falei, você vai me dar uma resposta. Então, por isso que quando o Humberto Mariotti escreve lá no livro dele, Ouvir para Compreender, que me parece, e de acordo com ele também, me parece que é
Hoje, nossa maior dificuldade, ou seja, a gente, e até foi um texto do Rubem Alves, né, que ele diz: eu sempre ouvi falar em curso de oratória, mas nunca vi nenhum curso de escutatória. E o escutar é o momento mais importante na questão do diálogo, porque o diálogo ele pode derivar para o debate e para a discussão. Mas vamos focar aqui no diálogo. Tem alguém que me fala alguma coisa e depende do que eu entendi do que essa pessoa falou, que eu vou poder responder. Agora, tem situações que a gente não ouve o que o outro disse, tem situações que a gente já vai com aquele preconceito assim, ah, mas essa pessoa falando esse negócio, é aquela cara de nojo. E também tem outras situações em que a gente coloca na frente das palavras aquela postura, ah, eu concordo com o que ele está falando, ou, credo, não, eu discordo totalmente do que ele está falando, mas ainda nem ouviu direito, já se posiciona. Então, nesse livro do Mariotti, ele faz uma proposta que é, na verdade, uma provocação bem interessante, que eu faço essa provocação na desformação, porque eu acho que o diálogo é o início da nossa convivência. Então, para a gente poder fazer esse diálogo, a prática desse diálogo, o Mariotti nos faz uma provocação muito interessante, que é o seguinte, eu vou ler para vocês. E se suspendermos, ao menos temporariamente, os nossos modos habituais de pensar, nossas certezas, e conversarmos livremente para ver o que acontece. Então, como inicia essa prática? Eu já despojada de todo o meu currículo, e se eu conheço a pessoa com quem eu vou dialogar, eu poderia despojá-la de todo o seu currículo, para que haja realmente uma conversa franca e de humano para humano. Sem assim, eu sou doutor em não sei o quê, tenho mestrado não sei aonde. Então, esses rótulos que a gente já se impôs, eu sei que é difícil tirar, eu sei que é difícil, mas se a gente já inicia um diálogo com esses rótulos, a gente já está colocando palavras na boca do outro. Quer dizer, ele deve ter estudado isso na faculdade, sabe? E a gente não se posiciona como um humano frente a outro humano, simplesmente. Então, essa provocação do Mariotti inicia a desformação justamente por causa disso, para a gente já começar, tirar um pouco, ver se a gente consegue alguns momentos em que a gente tira as nossas certezas da frente, essa tagarelice que às vezes a gente fica fazendo aqui na nossa cabeça. Por que isso? Porque tudo que tiver na cabeça do outro é um desconhecido para mim. Eu não faço a menor ideia do que ele pensa. Se ele não falar nada, eu vou passar batido, nem vou saber. Porque eu não tenho bola de cristal para entrar na cabeça dele e saber o que ele pensa. Então, tudo que ele disser, sem esses preconceitos, será novo para mim. E aí sim, eu posso, depois que eu ouvi-lo, compreendê-lo, aí sim eu posso fazer alguma referência do que eu penso e até comentar com ele, você me fez lembrar de alguma coisa assim, assado, ou essa parte eu não entendi muito bem, será que você poderia me explicar melhor? Você está demonstrando que você ouviu a pessoa e que para você tudo que ele falou é uma novidade, porque você não entrou na cabeça dele, você nunca entrou na cabeça dele para saber o que ele pensa. Por mais que você conheça essa pessoa, outro dia eu estava conversando com uma desformada, mas eu esperava que, pelo fato de ele me conhecer tão bem, que ele não agisse dessa forma.
Minha filha, você não sabe o que ele está pensando hoje, ele te conhece há quantos anos, só que hoje ele aprendeu outra coisa. Ele está pensando diferente, ou ele está pensando só nele, sabe? Começa por aí, começa da gente se posicionar apenas um humano frente a outro humano, tentar o máximo possível se livrar dessa tagarelice durante o diálogo, porque só assim que a gente vai poder construir novas ideias. Se a gente consegue praticar o diálogo dessa forma, com os estudantes, com as famílias, com a diretora da escola, a equipe diretiva, com os colegas, com os outros demais profissionais que trabalham na escola, se a gente consegue fazer isso sem aquela arrogância, eu como pedagoga, por exemplo, eu tive que me liberar de toda a arrogância de, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que você precisa. Sorry, você não sabe de nada. A gente precisa sair dessa arrogância de que a gente sabe o que é melhor para o estudante. A gente não sabe. Então vem com aquele 600 páginas de conteúdo de BNCC e às vezes não é isso. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que é professora aqui em São José dos Campos, falou assim, Regina, não é daqui, é de outro município. Regina, minha mãe é coordenadora lá de uma escola na área rural, e a escola disponibilizou as cestas básicas no lugar da merenda. Disponibilizaram. A prefeitura disponibilizou. Então, estava lá, ficaram as cestas básicas, foi comunicadas todas as famílias, que era para ir buscar a cesta básica. E aquilo, o que sobrou de cesta básica era uma infinidade. E a diretora não estava entendendo nada. Ela falou, como? As pessoas não vêm buscar. Aí lançou uma enquete na mídia social da escola. Por que não tinham vindo buscar, que os alimentos estavam se estragando e tal, e por que não tinham ido buscar? Aí, qual foi a resposta das famílias?